Nesse vídeo eu vou apresentar para você 3 princípios que, executados por você, e são princípios extremamente simples, vão trazer à existência aquilo que ainda não existe, o seu futuro. E você vai entender já já quais são os 3 princípios. A técnica que eu vou te ensinar agora eu já expliquei para milhares de clientes. Por exemplo, eu tive uma cliente que projetou realizar um sonho, e o sonho dela era na área profissional, ela queria toda a sua agenda completa. E ela trabalhava no ramo de estética. E o que aconteceu é que ela estava infeliz, porque o sonho foi realizado do jeito que ela não queria. Mas o que aconteceu? A agenda dela lotou em um horário que não fazia sentido para ela. Ela começou a ter clientes que queriam ser atendidas por ela das 17 às 22 horas. E chegou um dia da vida dela que ela falou: chega, não dá mais, eu queria minha agenda lotada, mas eu não queria nesse horário. Ela estava com a agenda lotada todos os dias da semana, das 17 às 22. E aí ela foi olhar para a tarefa que eu passei para ela, que é a mesma tarefa que eu vou passar para você no final desse vídeo. Ela olhou para aquilo que ela estava projetando e percebeu que ela tinha buscado na internet a figura de uma agenda. Só que essa agenda era uma agenda que tinha os seus horários preenchidos a partir das 17 horas. Você está percebendo que depois da técnica que eu vou te ensinar, você vai ter que tomar muito cuidado com o sonho que você vai projetar. Agora, por que eu estou falando de projetar? Primeiro passo, o nosso cérebro, ele não consegue realizar aquilo que a gente não conhece. É exatamente isso, o nosso cérebro não processa aquilo que nós não conhecemos. O cérebro só processa aquilo que foi conhecido. Só que tem um detalhe, o cérebro não consegue discernir entre realidade e fantasia. Talvez você não viveu a experiência, mas ele acha que você viveu, ele considera como real. É por isso que nós vamos aprender a projetar, a imaginar, porém de um jeito extremamente poderoso. Eu me lembro de uma vez que eu estava com a minha família nos Estados Unidos e nós fomos à cidade de Las Vegas e fomos assistir uma apresentação do Circo de Solé. Durante a apresentação, a cadeira começou a balançar. E o meu cérebro precisava dar um significado para aquilo. E eu imaginei que era o meu filho Davi que estava chutando a minha cadeira. E quando eu olho para ele, ele não estava chutando. Primeira tentativa de entender o que estava acontecendo, eu não entendi. Eu imaginei, não, essa cadeira está balançando porque nós estamos em um circo tão moderno que a cadeira balança de acordo com o que acontece lá embaixo na peça que está acontecendo, na apresentação que está sendo feita. Só que o balançar da cadeira não era nada parecido com aquilo que estava acontecendo lá embaixo. Segunda tentativa de entender aquilo que estava acontecendo e nada. Terceira tentativa, eu olho para o teto e vejo que tem algo balançando no teto. E aí meu cérebro diz, alguém vai descer do teto. E o peso dessa pessoa está fazendo a estrutura balançar. Mas ninguém desce. Terceira tentativa de entender o que estava acontecendo e nada. De repente eu começo a olhar para a plateia e vejo pessoas levantando bem rápido, saindo, e quase todas essas pessoas asiáticas. Na hora o meu cérebro disse, terremoto. E era realmente um terremoto. Agora, por que eu demorei tanto para entender que era um terremoto? Porque eu nunca vivi uma experiência de terremoto e nem fui preparado para viver. O japonês, o asiático, mesmo que ele não tenha vivido uma experiência real de terremoto, ele já foi preparado para aquilo. Então a mente dele já conhece como funciona um terremoto. É muito mais fácil para ele processar o terremoto acontecendo do que uma pessoa que nunca viveu. Isso mostra o conceito científico. O nosso cérebro só processa aquilo que nós conhecemos. O seu cérebro não vai realizar um futuro que você ainda não conheceu. E como é que nós vamos conhecer? Visualizando. E a minha cliente visualizou um futuro e ela não percebeu o quanto que esse visualizar era poderoso, que ela não se atentou para os detalhes. Ela acabou preenchendo a agenda dela em um horário que ela não queria, porque o cérebro obedeceu ao comando daquilo que foi efetivamente visualizado. Se liga nesse outro exemplo. A cliente agora quer realizar alguns sonhos e um dos sonhos dela é comer um prato, uma comida que ela nunca comeu, de nachos. Ela baixa essa imagem da internet e coloca em um lugarzinho, que eu vou te ensinar como fazer isso, e de repente, meses depois, ela acaba abrindo uma fábrica de pizzas. Em uma das aulas que eu faço com os meus ex-clientes, ela diz para mim, Márcio, eu acabei realizando um sonho que eu não imaginava, que eu nunca pensei. Eu falei, como assim? Você deve ter pensado. Ela pega e me explica. Eu queria comer nachos. Tirei uma foto da internet de nachos e abri uma fábrica de pizzas. E quando eu abro a fábrica de pizzas, que já começa a dar resultado financeiro, ela fala, onde está isso? Onde eu vi? Onde eu visualizei? Ela olha para o cantinho das projeções dela e vê que aquela imagem do prato de nachos mais parece uma pizza
do que Natius. Ou seja, o cérebro dela acreditou que Natius não fazia sentido, mas o que fazia sentido era pizza. Seu cérebro só vai realizar aquilo que um dia você visualizou e aquilo que um dia fez sentido para você. Você acabou de aprender 2 princípios, falta o terceiro princípio que eu vou te ensinar agora. E o terceiro princípio, ele é fundamentado na ciência e também na Bíblia e, ao meu ver, é o mais importante de todos. Mas antes que você aprenda esse terceiro princípio, eu preciso que você faça uma coisa para mim. Eu sou o Márcio Micheli, eu sou especialista em inteligência emocional e comportamento humano. E para onde eu estou te levando? Você precisa de um pai. Eu não quero substituir o pai que você teve ou ocupar o espaço do pai que você não teve. Mas para onde nós estamos indo, você precisa de um pai e eu quero ser nesse momento o pai que você precisa. Mas eu só posso ser esse pai se você concordar comigo. Então escreva agora aqui nos comentários, eu autorizo você, Márcio. Escreva assim, eu autorizo você, Márcio. Quando você faz isso, o seu cérebro entra em congruência comigo e entra na mesma frequência que eu estou agora e a sua capacidade de compreensão, absorção e entendimento desse conteúdo aumenta e o seu cérebro vai ser programado para, na primeira oportunidade, colocar em prática aquilo que você está aprendendo. Além de comentar, eu deixei aqui embaixo também um link na descrição do vídeo que vai te interessar. Não deixe de dar o seu like, não deixe de compartilhar, não deixe de se inscrever no canal. O terceiro princípio é o seguinte: o nosso cérebro processa intensamente hoje, enquanto nós estamos dormindo, aquilo que precisa ser organizado e consolidado por ele. Então, enquanto você dorme, o seu cérebro faz associações. Quando alguém perguntar para você daqui para frente o que você faz da meia-noite às 6, você não vai falar que você dorme, você vai falar que faz associações. Essas associações nada mais são do que organizar e consolidar o conteúdo que você aprendeu hoje. Toda a experiência vivida por você hoje produziu uma informação. Nem todas as informações do dia de hoje precisam ser levadas para a memória de longo prazo. Significa que hoje à noite o meu cérebro faz uma seleção. E ele faz uma seleção com base em 3 princípios. Aquilo que você visualizou para o seu futuro, aquilo que faz sentido e a informação mais recente, e é essa que eu vou te explicar agora. A última informação que entra na sua mente hoje, antes de você dormir, é aquela que o seu cérebro considera como mais importante. E quando ele considera como mais importante, ele usa como parâmetro para selecionar todas as informações que foram produzidas ao longo do dia nas experiências e observações que você viveu ou fez. Significa que, se você dormiu se sentindo triste, o seu cérebro vai pegar todas as experiências que fez você se sentir triste, todas as informações produzidas nessa experiência e vai levar para a memória de longo prazo. O seu resultado do futuro será produzido a partir de uma sensação de tristeza. Se você dormiu com a sensação de fracassado, seu cérebro vai pegar todas as experiências do dia que fez você se sentir próximo de um fracassado e vai levar para a memória de longo prazo. No futuro, o seu resultado será produzido a partir das informações que foram levadas para a memória de longo prazo. Então você precisa colocar na sua mente, como última informação do dia, aquilo que está relacionado com o seu futuro. Agora, eu disse que esse terceiro princípio tinha uma fundamentação, além de científica, bíblica. E qual é essa fundamentação bíblica? Prepara para pirar o cabeção na explicação que eu vou te dar agora. Quando Deus fez Adão e Eva e colocou no Éden, ele tinha um encontro diário com Adão e Eva, está escrito na Bíblia. E o momento em que Deus conversava com Adão e Eva era em um momento chamado a viração do dia. Só que o termo viração do dia não está relacionado a um momento, está relacionado a uma ação climática que acontecia naquela região onde supostamente era o Éden, uma região que fica entre o Iraque, o Irã e a Turquia. Naquela região, no final do dia, tem uma corrente de ar que acontece, chamada viração do dia. Então Deus falava com Adão e Eva na viração do dia. E a viração do dia acontecia no final do dia. Agora, por que Deus falava com Adão e Eva no final do dia? Deus colocou Adão e Eva no Éden. Éden era, para a gente hoje, a zona rural, não é uma zona urbana. Os nossos ancestrais não moravam em uma cidade, moravam nas cavernas, na floresta. E na zona rural, as pessoas dormem cedo ou dormem tarde? Dormem cedo. Deus falava com Adão e Eva perto do horário deles dormirem. Deus colocou na nossa mente circuitos neurais para considerar mais importante a última informação que foi colocada na nossa mente ao longo do dia. A última, aquela que foi colocada bem perto do horário da gente dormir. Você agora está de posse de 3 princípios: visualização, sentido de futuro e informação mais recente. Por quê? Porque agora eu vou te ensinar como realizar qualquer tipo de sonho usando o seu celular, um recurso que você já tem.
Então agora você vai fazer o seguinte, a tarefa que eu vou te dar, eu preciso que você faça ainda hoje, porque quando você cumpre a tarefa, logo após ter aprendido um conceito, o seu cérebro também acredita que aquilo é muito importante. A chance daquilo ficar dentro de você de forma poderosa é maior. Agora, Márcio, eu posso fazer depois? Claro que pode, mas o efeito não é o mesmo. Então, o que você vai fazer assim que esse vídeo terminar? Você vai fazer uma lista de coisas que você já consegue visualizar, que fazem sentido para você no seu futuro, que você quer realizar. Segundo, você vai pesquisar no YouTube aquilo que você quer realizar. Por exemplo, você quer visitar uma praia. Eu te pergunto, qual é a praia? Você lembra da minha cliente do Nachos, que parecia pizza? Você lembra da cliente que queria agenda lotada e colocou uma agenda lotada das 17 às 22? Então, muito cuidado com os detalhes. Não escolha qualquer praia, escolha a praia que faz sentido para você. Sentido futuro. Visualize assistindo um vídeo de alguém que foi nessa praia. E aonde é que tem esse vídeo? Aqui, no YouTube. Depois que esse vídeo terminar, você vai colocar o nome da praia que você quer ir, vai escolher talvez o vídeo mais curto, não precisa ser o mais longo, e vai assistir. Mas vai salvar esse vídeo em uma lista de favoritos. Um vídeo da praia, um vídeo do sapato, da bolsa, da viagem, do carro, da casa, do filho, da família, de tudo que você acredita que faz sentido para o seu futuro. Lembrando que hoje a imagem que você tem do seu futuro é uma, no futuro ela pode mudar, você pode retirar vídeos da sua lista de favoritos ou pode acrescentar, não tem problema nenhum. Feita essa lista, depois de ter assistido os vídeos e escolhido quais os vídeos que vão representar cada sonho, você vai salvar em uma lista de favoritos e vai assistir todos os dias, antes de dormir. Não podem ser vídeos longos justamente para não consumir muito do seu tempo. Pode até fazer recortes dos vídeos, não precisa assistir ele inteiro, mas eu preciso que você visualize que aquele lugar existe, que alguém já chegou lá. Quando você visualiza, você cumpre um requisito. Quando você visualiza antes de dormir, você coloca como informação mais importante para o seu cérebro. E depois disso, a partir do dia seguinte de fazer a tarefa, o primeiro dia, depois que você fizer essa tarefa pela primeira vez, já no dia seguinte, o seu cérebro começa a produzir pensamentos que levam você para um futuro que você visualizou, que fez sentido e que ele considerou como mais importante porque você fez isso ao final do dia. Agora, o mais importante de tudo. Uma vez eu estava assistindo um programa de televisão onde a entrevistadora estava entrevistando um menino que foi criado em um bairro muito pobre na cidade de São Paulo. E ela queria entender como é que aquele menino, que teve um pai alcoólatra, uma mãe autoritária, amigos drogados e traficantes, em um ambiente extremamente pobre, como é que esse menino foi parar no MIT. MIT, uma das melhores universidades do mundo, que fica lá nos Estados Unidos. E ele vira para ela e disse assim, mesmo tendo esse passado, tendo essa família, que você mesma, a menina que estava entrevistando ele, tinha relatado, eu consegui chegar no MIT porque eu tive uma professora. E essa professora me disse que se eu fosse capaz de visualizar poderosamente o meu futuro, o meu presente, jamais iria me deformar. Ele teve uma professora. Você tem um coach